Do meu lado, fala assim, do meu lado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1 ao 4, a parte A, e depois do 20 ao 24. Aleluia. Hoje em dia não precisa esperar mais os irmãos abrir a Bíblia, né? A gente liga a Bíblia. A gente vê a Bíblia lá, vê a Bíblia aqui. A gente não pode reclamar, né? Tem palavra de Deus para todo lado agora, né? Daniel capítulo 9, verso 1 ao 4 diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Verso 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor de seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Amém? Fecha os teus olhos nesta hora. Peça ao Espírito Santo ministrar ao teu coração. Diga: Espírito Santo, fale comigo aquilo que eu preciso ouvir nesta noite. Fale aquilo que o Senhor deseja ao meu coração. Eu preciso tanto da Tua palavra. É o alimento para minha alma, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra no meu coração. Eu me quebranto diante da Tua presença, Espírito Santo. Lava-me pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Cadê o tangedor? Tangedor está aí? Cadê? É você mesmo, tangedor. Vem para cá. Pode vir aqui para o teclado. Eu já vou direto para o tema dessa palavra de hoje, porque esse tema está guardadinho, Esther, que eu tinha falado para ela o tema da mensagem. Está guardadinho desde o ano passado, gente. Está no forninho faz tempo essa palavra. E o tema dessa palavra é provocando o céu. Aleluia. Diga comigo: provocando o céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos criar um ambiente aqui para a manifestação da glória de Deus, para ficar favorável a você se render ao Senhor nessa noite. Nós estamos escrevendo uma história com Deus, com as nossas atitudes de fé, amém? Existe algo nessa palavra provocar. Quando fala provocar, a gente pensa em algo já violento, né? A gente pensa em gente brigando, mas não é nesse sentido que nós vamos falar hoje. O sentido que nós queremos falar é... O dicionário de Oxford diz assim, o outro sentido que eu quero trazer. Provocar significa forçar alguém a responder a um desafio. Forçar alguém a responder a um desafio. Então, no sentido positivo, é isso. Por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Porque o céu espera que você reaja. Você pode falar para o irmão que está aí do seu lado. Se você não gosta, não precisa, tá? Mas fala para o irmão que está do seu lado: reaja, meu irmão. Você precisa reagir. Jesus bradou lá na cruz assim, tetelestai, está consumado, está feito, está acabado. Ele já terminou a obra que ele veio fazer aqui na terra. Mas a continuidade desta obra depende de mim e depende, aponta para a pessoa do seu lado, de você. Depende de você. Depende da reação que você tem àquilo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, amém?
E o que nós vamos fazer então com aquilo que Jesus fez por nós? Os jovens usavam uma pulseirinha, né, filho? Eu não lembro certinho, mas tinha lá os símbolozinhos lá da cruz e tal. E no final era um ponto de interrogação que significava: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o que Jesus fez por mim? Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós estamos postos diante de uma decisão. Diga comigo: o céu é reativo. O céu vai reagir de acordo com aquilo que você decidiu a respeito da obra de Cristo na sua vida. Nós vemos encontros de pessoas com Jesus no Novo Testamento, encontros que foram positivos e encontros que depois foram negativos. Vou citar um de cada. O primeiro deles, que é o negativo, está lá em Mateus 19. Você vê, você pode ler em casa, do 1 ao 22, você vai ver essa história. Jesus teve um encontro com um jovem muito rico. Só que ele era um jovem temente a Deus. Era um jovem que guardava todos os mandamentos. E ele chegou para Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus relembrou ele dos mandamentos. Ele falou: não, Senhor, tudo isso eu tenho seguido, tudo isso eu tenho feito. O que mais eu preciso fazer? Gente, toma cuidado com as perguntas que você faz para Jesus. Porque vai vir uma resposta. E às vezes não é a resposta que a gente quer ouvir. Jesus falou para ele assim: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e siga-me. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu dali do meio do povo entristecido. Ele saiu da presença de Jesus entristecido. Porque ele tinha muitas riquezas. Porque Jesus pede sempre aquilo que pode competir com ele no meu e no seu coração. No coração daquele jovem, o que estava competindo com Jesus eram as riquezas. Então foi isso que Jesus pediu para ele. O que estava competindo com Deus no coração de Abraão era seu filho Isaque. Então foi isso que Deus pediu para Isaque: me dá o seu filho. Entende? No nosso coração não existe espaço para nenhum outro, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não vive de parede meia com ninguém mais. A glória é para ele. O trono do nosso coração tem que ser exclusivamente dele. Então, nesse encontro, infelizmente, esse jovem saiu dali triste. Eu fico imaginando o que esse jovem poderia ter vivido. O que poderia estar escrito aí nas nossas Bíblias sobre a história desse jovem? O que ele deixou de viver por causa das riquezas que tomaram o lugar de Jesus na vida dele? Foi a reação dele. Agora, teve outros, agora vamos falar exemplos positivos. Simão e seu irmão André. Eles estavam pescando ali com seu pai. E Jesus passou e simplesmente falou: venham, vem comigo. Venham após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que eles fizeram? A Bíblia usa a palavra imediatamente. Imediatamente eles abandonaram as suas redes, deixaram o pai, gente. Deixaram os negócios do pai terreno deles para cuidar dos negócios do pai celestial. Eles imediatamente abandonaram o barco, abandonaram as redes, deixaram o seu pai ali e passaram a seguir Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 1, do 16 ao 20. A mesma coisa nesse texto, você vai ver Tiago e seu irmão João. A mesma coisa: venham, sigam-me. E imediatamente eles passaram a seguir Jesus. E estes aqui são 4 apóstolos que levaram o evangelho, que levaram a palavra de Jesus depois que ele subiu aos céus. E aqui estão aqueles que também tiveram um encontro com Cristo, amém? Ele continua tendo um encontro com você e ele espera uma reação tua. Nós queremos reações favoráveis do céu, mas nós precisamos dar uma resposta ao que Jesus fez por nós. Deus me amou e deu seu único filho para me salvar, e o céu espera uma decisão, uma reação a esse amor. E a primeira reação que o céu espera é o primeiro ponto dessa palavra:
que é a questão do pecado. A gente precisa falar do pecado nessa mensagem, não dá para não falar sobre o pecado nessa mensagem, porque ele também provoca algo no céu. Ele provoca algo no céu, o pecado. E, amados, o pecado nunca foi problema para Deus. O pecado não foi criado pelo Senhor. O pecado entrou no mundo através de Adão, mas antes de Adão o pecado já existia. Você vai ler lá na palavra de Deus que Lúcifer quis ser igual a Deus e o seu coração orgulhou-se. Então, mas quando Deus criou o homem, tem muita gente que acha que a cruz, a obra de Jesus foi o plano B. Não, deu tudo errado a criação que eu fiz, para mim me relacionar. O que eu vou fazer agora? Não, vou enviar Jesus. Não, Deus não trabalha com plano B. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Ele já sabia que o homem ia cair. E mesmo assim ele decidiu criar a humanidade. Ele já sabia que eu ia errar, que eu ia muitas vezes decepcionar ele. Mas mesmo assim ele decidiu me criar e me trazer a esse mundo. Ele sabia que você muitas vezes ia entristecê-lo, mas ele decidiu te trazer ao mundo, porque ele tem uma grande obra para fazer através de você. Então, precisamos tratar da questão do pecado, porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus e deixa o ser humano alheio às coisas do céu. Quantos creem que tem planos do Senhor para a sua vida aqui, sendo projetados no céu? Quantos creem que você nasceu para um propósito eterno, porque você não está por acaso nessa terra? Você pode dizer um aleluia, glória a Deus? Então precisamos, amados, nos render ao Senhor, deixar que Ele trate das nossas vidas. O que está nos separando do Senhor? O que está nos separando dessa história, desses planos que Ele tem para nós? Daquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: vejam, olhem, prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então o pecado, além de fazer separação entre nós e Deus, que foi exatamente o que aconteceu no jardim do Éden, ele também impede que o Senhor responda às nossas orações. Porque, amados, nós precisamos, em nome de Jesus, viver os propósitos de Deus, porque há muito mais do que você tem vivido nessa terra, há muito mais para ser vivido do que eu tenho vivido nessa terra. Eu creio nisso. Eu creio que os melhores dias da minha vida ainda estão por vir. Aleluia. É o que nós cantamos aqui nesse altar há muitos anos, né? Então, para viver isso, eu preciso me render ao Senhor e deixar que Ele me lave, me limpe, me purifique. Gênesis 18, 20 ao 21. Esse texto aqui é muito sério, gente. Olha aqui, como que a obra de Satanás ela é terrível. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir, não é verdade? E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. 1 Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a obra de Satanás. E Gênesis 18, 20 tem a história de duas cidades que se envolveram tanto com o pecado, com a depravação, que o Senhor teve que descer do céu. Olha só, o pecado, diga comigo, o pecado provoca algo no céu. 18, 20. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim, senão eu saberei. Então o pecado provoca algo no céu. Deus desceu, e o resto da história você já sabe. Mas ele desceu com o quê? Com destruição.
Essas cidades foram riscadas do mapa. E até o servo dele, servo de Abraão, sobrinho de Abraão que estava lá, por pouco não se perdeu. Então, cuidado com o meio em que você vive. Talvez a gente fale assim, não, mas eu não estou pecando. Mas muitas vezes você está num meio que não agrada a Deus. Então, olha só, as acusações contra Sodoma e Gomorra chegaram até mim. Quem que é o nosso acusador? Quem que é o nosso acusador? Um dos nomes dele é esse, acusador. Porque o desejo dele é te fazer tropeçar, te fazer cair, te fazer pecar, para você ser separado de Deus. E ainda por cima ele comparece diante de Deus para te acusar. Isso aconteceu com Jó, mas Jó não tinha nem pecado. Imagina quando a gente peca. Tá vendo? Você investiu tanto. Mas olha o que ela fez. Esse é o trabalho de Satanás, o acusador. Então, o pecado, amados, precisa ser tratado nas nossas vidas. É a primeira e crucial questão que a gente precisa decidir. Decida, então, nesta noite, romper com o pecado e entregar a sua vida a Cristo. Entregar a sua vida na direção dEle, para viver a vida dEle, o único que com seu sangue pode nos redimir, salvar e nos colocar de volta à posição que nós devemos estar na nossa história. Não deixe o pecado te roubar da tua própria história, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos separa daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Decida romper com o pecado nessa noite, amém? Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem nos santificarmos, nós não veremos o Senhor. E o outro sentido desse texto é: ninguém verá o Senhor na minha vida. Se eu não santificar a minha vida, como que as pessoas vão ver Jesus na minha vida? As pessoas precisam ver Jesus em mim. Jesus precisa brilhar na minha vida, nas minhas ações, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de vestir, em tudo. Não existe separação entre o que você faz e isso é secular, isso aqui é religioso, isso aqui é mundano, isso aqui é santo. Não, tudo que você faz, se você serve ao Senhor, tudo que você faz tem que ser santo. Tudo que você faz tem que ser separado para Ele. Esse teclado aqui, quando foi comprado, ele foi separado para a obra. Eu posso pegar ele aqui e usar ele para ir fazer um show na rua que não agrada o Senhor? Não posso fazer isso. Você não aceitaria? Você aceitaria? Por que a gente acha que Deus então tem que aceitar essas coisas? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, nós não vamos viver a história que Deus projetou para a sua vida, antes mesmo de você nascer. Decida hoje romper com o pecado, amém? Aleluia. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração aí, coisas que precisam ser transformadas, começa a pedir ao Espírito Santo que te ajude nesta hora. Feche os teus olhos um pouquinho onde você está, enquanto eu tomo a água aqui. Oh, aleluia, dono dos meus dias. Glória a Deus. Segundo ponto dessa palavra: quando a gente então decide por seguir a Cristo, de dar uma resposta positiva, nós nos tornamos inconformados. Segundo ponto, então, é aqui que a história começa a mudar. Diga comigo, a história começa a mudar. Porque Romanos 12:2, creio que você já deve ter ouvido esse texto. Esse texto fala dos inconformados. Você precisa ser inconformado, eu preciso ser inconformado, mas com o quê? O texto aqui está dizendo,
não se amoldem, ou seja, não tome a forma deste mundo ou o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem outra versão que diz: não vos conformeis. Então nós precisamos ser inconformados com o pecado do qual nós éramos escravos. Nós precisamos ser inconformados com o mundo e a sua maneira de pensar. Nós precisamos ser inconformados em conhecer o caminho da salvação e ver nossa família, as pessoas que amamos perecerem. Esse tipo de inconformismo é o inconformismo que muda a história, que muda os rumos da sua vida, que podem nessa noite traçar e definir a sua eternidade. Aleluia! É o tipo de inconformismo que o Senhor encontrou na vida de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 13. Gente, todo ano, diga comigo, todo ano, os midianitas roubavam a colheita. Todo ano, ano após ano. Imagina, meu irmão, sei lá, arar a terra, cuidar, tirar toco, tirar pedra, né? Corrigir o solo, aquela coiseira toda, gastar horas e horas máquina ali fazendo tudo isso. Comprar semente, semear no tempo certo, cuidar. De repente precisa de um defensivo, passar um defensivo. Quando chega na hora da colheita, da bênção, quando chega na hora de você viver o melhor, o que acontecia? O inimigo vinha, levava tudo. Mas Deus achou um homem inconformado. Deus encontrou o coração de um homem que não estava mais aguentando aquela situação. Tanto é que ele fez alguma coisa, ele não ficou de braços cruzados. Ele estava lá escondidinho, malhando trigo no lagar, batendo trigo num lugar onde se pisa uvas, para esconder dos inimigos, para garantir pelo menos a comida da família dele. Ele não ficou de braços cruzados, mas ele estava inconformado. Quando Deus falou com ele, quando o anjo falou com ele, chamou ele de varão valoroso, uma pessoa forte, guerreira, o inconformismo dele saiu para fora. Olha só, Juízes 6,13. Gideão respondeu: eu vou ensinar uma coisa para vocês. A gente não lê a Bíblia só lendo, tá? Não tem como eu ler esse texto aqui assim, gente, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas? Não, gente, aqui está uma pessoa inconformada. Se você fosse roubado todo ano, como você estaria? Gideão fala assim: Senhor, se o Senhor está conosco, então por que aconteceu tudo isso? Começa a ler a Bíblia assim, combinado? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ei, isso aqui é para quem tem intimidade com Deus, tá? Não inventa de botar Deus na parede, não, se não tem intimidade com Ele. Isso aqui, o inconformismo dele, Gideão falou: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor se esqueceu da aliança. Cadê o Deus que fez todas aquelas coisas no Egito? Mas ele tinha um relacionamento com Deus, e Deus sabia, conhecia a humanidade dele. Isso aqui era a humanidade dele saindo de dentro dele. Deus conhece a sua humanidade. Ele sabe os sentimentos que estão aí dentro de você, e com Ele você pode falar às claras. Amém? É claro que Gideão sabia que aquele sofrimento todo era por causa da desobediência do povo de Israel. Mas tudo isso causou nele, que era temente a Deus, esse sentimento do ser humano de inconformismo. E isso provocou uma reação do céu. Aleluia! Isso provocou uma reação.
A resposta de Deus está no verso 14. O anjo disse: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou mandando você? Com a força que você tem, diga para a pessoa que está do seu lado: com a força que você tem, vá em frente, porque Deus está com você. Gideão se achava pequenininho, fraquinho. Ele achava que a tribo dele era menor, que a família dele era menor, que Deus nunca poderia usá-lo. Mas Deus vem e fala: não sou eu que estou te enviando? Vá na força que você tem. Às vezes a gente espera ser muito, quando eu for assim, muito espiritual, sabe, assim, que eu seja assim, de oração e de jejum, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Não! Começa, vá nessa sua força, vá liderar uma célula, vá pregar a palavra de Deus para alguém. Ora lá no teu trabalho, pede licença, fala: posso orar? Posso abençoar a nossa semana? Faça alguma coisa para o Senhor com a força que você tem. Deixa o resto com Ele. O céu espera uma resposta. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Gideão é: não tem como eu ficar parado, Gideão, com aquilo que você está fazendo. Não tem como eu não reagir ao inconformismo que está dentro de você, querendo que a história seja diferente. Não tem como. Pode ir que eu vou com você. Pode ir que eu garanto. Aleluia. Uma frase que eu ouvi numa palavra do bispo J.V. Carvalho essa semana, ele disse: Deus se lembra da aliança quando os homens lembram Ele da aliança que Ele tem. Diversas vezes nas Escrituras você vai ver assim: e lembrou-se Deus da aliança. Será que Deus se esquece? Não. Esquecer a amnésia? Não. Mas quando nós tomamos uma atitude de fé, essa atitude de inconformismo como a de Gideão, isso provoca o céu, isso faz com que o Senhor se lembre: ei, Noé está lá, para a chuva, baixem as águas. E ali aparece de novo o sinal, aparece ali o sinal da aliança de Deus com Noé e com os homens. Deus se lembra da aliança que Ele tem com você quando você faz Ele lembrar da aliança que você tem com Ele. O salmista fala até das ofertas. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, das minhas ofertas. No momento de dificuldade, ele falou: lembra-te, Senhor, das minhas ofertas. Lembra-te, Senhor. O Senhor é a garantia de que a sua vida vai ser diferente. A sua fé, o seu clamor, o seu arrependimento, o seu quebrantamento provoca uma reação no céu em seu favor. Levítico 26:40 fala exatamente sobre isso. Levítico 26:40: se porém confessarem os seus pecados, os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da aliança com Isaac, da aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Ei, o Senhor não se esqueceu de você. Lembra Ele hoje com quebrantamento. Lembra Ele hoje com arrependimento. Lembra o seu arrependimento, o seu quebrantamento, faz o Senhor se lembrar da aliança que Ele tem com você. E esse inconformismo de Gideão, então, essas atitudes de fé que ele manifestou, provocaram uma reação do céu ao seu favor. Diga comigo: o céu é reativo. O céu espera uma resposta. O céu espera que você reaja. O céu espera ser acreditado. O céu espera que você acredite que há um Deus que pode mudar a tua história, que pode escrever algo diferente. Fuja então da síndrome da Gabriela. Lembra? O Marco falava disso.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. A vida com Deus é uma vida plena e abundante. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Nós não podemos nos conformar. Precisamos provocar o céu e não nos tornar conformados. Eu preciso ser inconformado e ser escravo do pecado, inconformado em ser escravo de um vício que me destrói, inconformado em ver minha família numa miséria espiritual, inconformado em viver em fraqueza espiritual, só se lembrando do que Deus fez no passado, inconformado de perder os filhos para este mundo de trevas, inconformado em ser uma pessoa triste, depressiva, com tantos pensamentos destrutivos, inconformado em não conseguir realizar os seus sonhos, daquele curso que você deseja, de algo que você deseja fazer, inconformado de viver atolado em dívida, só pagando conta. Diga aleluia. Deus não nos fez só para pagar boleto nessa terra, não. O Senhor quer nos abençoar com uma vida abundante, para que a gente possa derramar mais na sua obra e na vida das pessoas. Aleluia. Inconformado. Não vou falar isso aqui não. Sua história pode começar a mudar só se você decidir voltar para a academia hoje, amanhã. Ou fazer algum... Amém, né, Sandra? Voltar a fazer algum exercício físico. Você pode estar mudando a sua história com essa atitude. Diga aleluia. Os inconformados. Hoje cedo o Bill também vibrou nessa hora. Falou, é isso aí. Então nós precisamos dar uma resposta ao céu. Precisamos então entender que o céu é reativo, que o Senhor precisa ser acreditado, amém? Terceiro ponto dessa palavra então, e último para terminar. Quando nós então rompemos com o pecado, quando nós então nos tornamos inconformados com as coisas certas, aí nós voltamos a ser protagonistas da nossa própria história. Esse é o terceiro ponto. Torne-se protagonista da sua própria história. Parece um jargão, né, de coach, de clichê, de pregador, mas não é não. É uma necessidade que você tem, que eu tenho, de ser protagonista da nossa própria história. E isso implica em tomar uma atitude, em decidir ser diferente do que eu tenho sido. E inevitavelmente a gente vai ter que recalcular a rota. Quem dirige aqui e usa o GPS, às vezes a gente dá uma errada num lugar que a gente não conhece muito bem. Precisa fazer o quê? Recalcular a rota. Para ser protagonista da sua história, você precisa recalcular a rota hoje. Então entrega o volante para o Espírito Santo nesta noite. Pensa um pouquinho onde você quer estar e como você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 40 anos. Onde e como você quer estar? O que você precisa recalcular na sua rota hoje para você conseguir chegar nesse lugar onde você quer estar? Coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante dEle. Como você quer ser na sua velhice? Como que eu quero estar na minha velhice? Talvez ir para a academia tenha a ver com como você quer estar na sua velhice. Aí, ó. Recalcula a rota hoje. Coloque isso diante do Senhor. E deposite fé naquele que opera em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2,13. Se agarra essa palavra aqui hoje. Às vezes a gente, pelas nossas próprias forças, a gente quer tanto, né? E se esforça, mas muitas vezes não consegue. Eu tento ser firme na academia, mas nem sempre eu consigo. Dá umas falhas na missão. E muitas vezes na vida com o Senhor a gente se esforça e muitas vezes não consegue. Mas guarda esse texto aqui para a sua vida, ó. É Deus
Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deixa Ele operar o querer na sua vida. Deixa Ele operar o realizar na sua vida. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu abandono o meu querer, põe dentro de mim o teu querer. E o teu querer, que já está dentro de mim, é o Senhor que vai realizar de acordo com a sua vontade, o seu querer. Então, para se tornar protagonista da sua própria história, eu citei aqui 4 coisas. Eu anotei 4 coisas que eu acho importante. A primeira delas é: abandone a comparação. Abandone a comparação. A gente gosta de viver se comparando, né? A mulher, então, meu Deus do céu, se uma entra com um sapato assim, a gente já... Ai, meu Deus, o meu tá velho, o meu tá feio, não sei o quê, né? Por muito tempo eu vivi assim, muitas vezes oprimida, tentando ser uma pessoa que eu não era. No sentido assim, de me achar sempre uma pessoa inadequada. Eu acho que eu tenho que falar mais. Eu acho que eu tenho que ser mais aberta. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu acho que eu tenho que ser aquilo. E muitas vezes me comparando com pessoas que às vezes falam mais do que eu, ou são mais dadas assim do que eu. E aí você fica: ai, mas eu sou tão quieta, eu preciso mudar, eu preciso ser que nem a fulana. Ou sei lá, em diversas áreas. Estou falando da minha área, mas não sei qual é a sua área. Mas abandone a comparação. Deus te fez único, Deus te fez única. Você não precisa se esforçar assim para ser como os outros. Você precisa se esforçar para ser como Jesus. Se for para se comparar, se compara com Ele. Se compara com Ele. Porque nós precisamos ser como Ele. Amém? Então abandone a comparação. Segundo lugar, busque intimidade com Deus e conheça a sua vontade. Conheça o Pai intimamente, porque Ele costuma contar seus segredos aos seus amigos. Isso vai facilitar a sua vida, ou dificultar, depende. Isso vai facilitar a sua vida. Deus conta seus segredos aos seus amigos. Você precisa conhecer a vontade do autor da tua vida e saber os planos que Ele projetou para você. Terceiro lugar, abandone a reclamação. Pessoas que reclamam e murmuram pessoas reclamam e murmuram de muitas coisas, mas poucos estão dispostos a fazer as mudanças que precisam fazer para alcançar seus objetivos. Em lugar da reclamação, vamos experimentar nessa semana, em nome de Jesus, agradecer e louvar o Senhor? Vamos fazer isso? Quando a mulherada abriu o guarda-roupa para se arrumar para o culto de terça-feira, aleluia! Não reclame, não murmure. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, não reclame, não murmure. Experimente louvar e agradecer a Deus pelo emprego que você tem, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera, é a murmuração e vitimismo. Deus não tolera isso. Você sabe que já aconteceu com uma geração inteira no meio do deserto por causa da murmuração. Quarto lugar, para se tornar protagonista da sua história, faça a lição de casa. Diga à pessoa do seu lado: faça a sua lição de casa. Uma vez que você sabe onde quer chegar e o que Deus tem para a sua vida, então tome as atitudes necessárias nessa direção. Você sabe que Deus te separou para o ministério, então vai estudar a palavra de Deus. Eu não sei que área que o Senhor te chamou, eu não sei para que o Senhor te separou, mas você tem caminhado nessa direção. Você já conhece a vontade de Deus, mas você tem feito a lição de casa? Porque o Senhor precisa de você ter essa reação. O resto é com Ele, mas você precisa reagir. Diga à pessoa que está do seu lado: reage. Não deixe a vida te levar aí sem rumo, senão um dia nós vamos nos encontrar tristes, frustrados por aquilo que nós não vivemos. Faça a sua lição de casa. Quando eu fui para a faculdade, que foi até algo assim que o Senhor me deu, foi algo assim, algo tremendo. Eu
passar com aquela bolsa para fazer a universidade, eu pensei comigo, eu não vou ter dinheiro para o cursinho, né? Tinha muita gente assim, abastada, que fazia direito naquela época, então pagava para fazer peça processual e depois pagava cursinho para fazer cursinho para estudar para a OAB. Eu falei comigo, eu não vou ter dinheiro para isso. Na universidade, pelo contrário, né, amor? A gente vivia passando fome. Universitário não tem dinheiro, gente. Passa fome, passa frio, cansaço. Quem fez aí sabe, né? Então, assim, eu falei, então eu vou estudar, assim, para valer os 5 anos. E no final Deus vai me honrar. Adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Eu me formei em 2013. Em março de 2014 eu tinha minha OAB na mão. Ah, mas foi esforço teu? Sim, claro, fiz minha lição de casa, mas o Senhor pôs a sua mão. O Senhor me guiou. Existe algo que eu preciso fazer e existe algo que o Senhor vai fazer em meu favor, amém? Se coloque de pé para a gente encerrar a palavra. Atitudes de fé, então, liberam bênçãos sobre nós, escrevem o futuro que nós sempre sonhamos. Você tem sonhos que você ainda não realizou? Oh, se tem, claro que tem. A vida do ser humano acaba no momento que ele para de sonhar. Acaba no momento em que a gente desiste de projetar, que a gente não projeta mais para o futuro. Você tem sonhos, tem propósito do Senhor, o céu é reativo. Reaja hoje. Deus quer escrever uma história, Ele tem planos de paz para a sua vida, Ele tem planos de paz, não de mal. Como diz a palavra, para te dar esperança e um futuro. Ei, tem gente fatalista dentro das igrejas acreditando que um tal de destino é Senhor da sua vida. Ah, não, tudo que tem para acontecer vai acontecer. É o destino. Ei, não é assim a vida do cristão. Não é destino que diz o meu futuro. Quem diz o meu futuro é o Senhor dos Exércitos, que está guiando a história. É Ele. A minha história está aqui também registrada nessa palavra. Os planos dele para a minha vida estão aqui, ó. Eu já sei o futuro da minha vida. Eu já sei aonde eu vou chegar. Esse livro já me fala. Ele já conta o final da história. E no final da história você é um vencedor. No final da história você é uma vencedora. Por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Você só precisa reagir. E o céu vai responder nesta noite. Provoque o céu. Provoque o céu. Você precisa se tornar inconformado com este vício, com este pecado que está te separando de Deus, que está te separando dos planos do Senhor. Provoque o céu hoje com o seu quebrantamento. Jesus não tinha, quem sabe, nos planos dele, a intenção de realizar um milagre ali naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Quem sabe ele queria estar ali só com seus discípulos ali, curtindo aquela festa de casamento. Mas Maria provocou, ele falou, foi nele e falou, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta para ela, que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Fosse eu, já saía murchinha. Mas Maria não, ela foi lá e falou para os serventes, façam tudo o que ele mandar. Jesus foi provocado a realizar um milagre naquele casamento. Aleluia. Os céus esperam as ordens que vêm da terra. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra
vai ser desligado no céu. O céu espera uma reação. Os pensamentos de Deus para a sua vida são de paz, são de bem, são de esperança, como eu falei, são para te dar um futuro, mas Ele espera uma reação tua. Feche os teus olhos onde você está. Há alguém aqui nessa noite, todos de olhos fechados, por gentileza. A igreja interceda nesta hora. Há alguém aqui nesta noite que você ainda não fez o compromisso público de reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso hoje, porque você reconhece que precisa de Jesus, que você reconhece que precisa de um Salvador, que você reconhece que precisa do perdão dos seus pecados. Erga a sua mão aí onde você está nesta noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Quer provocar algo no céu que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua morada eterna? Erga a sua mão. Ou você quer se reconciliar hoje, você está distante dos caminhos do Senhor e você deseja fazer isso hoje? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Mude o futuro, mude sua história. E o terceiro e último apelo desta noite é você que quer viver os planos do Senhor, você que quer dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero, Senhor, viver os teus propósitos nessa terra. Eu não vou, Senhor, fugir como aquele jovem rico, triste, decepcionado com o Senhor. Não, eu vou responder sim ao teu chamado. Vem aqui para frente. Nós vamos orar pela sua vida. Aleluia.
para que nós não nos gloriemos e dizemos assim: não precisamos do Senhor. Não, você não vai vencer sozinho, mas Ele vem ao teu encontro. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Aleluia, aleluia. Tem alguém daqui que veio à frente, que está fazendo compromisso com Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor hoje? Alguém que está se reconciliando? Se você está no banco ainda e quer fazer isso, venha rápido, não espere. Não espere. O Senhor está mudando destinos aqui nesta noite. O Senhor está mudando histórias aqui nesta noite. Aleluia. O céu está sendo provocado nesta noite e algo novo está acontecendo, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, que uma pessoa está se rendendo a Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo essa oração agora em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e cravo eles na cruz de Cristo. E te peço, Senhor, lava-me no teu sangue, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu te recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tem festa no céu hoje! Tem festa no céu! Aleluia! Glória a Deus! Tem festa no céu! Vidas estão sendo mudadas! Histórias estão sendo transformadas nesta noite! Aleluia! Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir o Senhor por esse culto maravilhoso? Deus abençoe a minha esposa. Obrigado por essa palavra poderosa. E eu estava pensando ali, gente, esses dias atrás Deus me deu uma direção a respeito de uma coisa que a gente deixou de fazer como igreja. Nós somos uma família. Você sabe uma coisa que família faz junto? O que família faz junto? Fala, John. Come junto. E faz muito tempo que nós não comemos junto. Sabia? Não, eu estou olhando aqui para as cozinheiras aqui, mas pode ficar tranquilo. Eu tenho uma proposta para fazer. Fora esse domingo que vem, que eu não sei que dia que vai ser. Não, esse agora, o próximo. 15, né? 14, 15, por aí. Fora esse agora, no dia 23, vamos fazer um ajuntamento de panela? Vamos? O dia do batismo, de noite. Não é. É teu aniversário dia 23? 22. Pode comemorar.
A Esther está falando aqui que vai ser meu aniversário, mas o meu é dia 21, é na sexta, não é? Mas assim, faz dias já que tá isso, sabe? Pessoal aí da célula, nós falamos isso na reunião da célula agora, quarta-feira. Houve uma época que nós fazíamos isso, vocês lembram? Era muito bom. Então vamos fazer isso, amém? A igreja aceita? Você preparar um... O que é? Não faz arroz, Esther? Não, né? Não, daí a gente faz o arroz aqui, né? Então vocês trazem qualquer coisa que seja mistura. Alguém avisa a irmã Suzana para fazer o baião de 2. Alguém avisa ela. Fala para ela não me aparecer aqui no culto sem um baião de 2. Tem que ser um baião de 2 generoso. Vamos fazer esse ajuntamento? Se tiver chovendo, daí não tem como, tá? Aí nós avisa no grupo da igreja lá, fica esperto. Mas é muito importante você vir para a gente sentar, comer junto, conversar. Isso é muito importante, amém? Deus está trazendo isso de novo ao nosso coração. Sentar como família, conversar como família, ter um tempo de comunhão. Os discípulos faziam isso. Muitas vezes a gente vem para o culto, a gente é ótimo, isso é fantástico, a gente recebe a palavra, alimenta a nossa alma. Mas às vezes a gente conversando depois de uma refeição, a gente vai ali ruminando aquilo que nós recebemos. Então, dia 23, tanto homens quanto mulheres, vocês fiquem espertos. Traga alguma coisa de comer, de comida, não é de salgadinho não me aparece aqui com coxinha, essas coisas. Pode aparecer aí com frango caipira, o pessoal que gosta aí, polenta e por aí vai. E por aí vai, tantas outras coisas, amém? Então, e por favor, é importante. Eu não sei fazer, eu não vou fazer, não interessa. Onde come um, come 2. Pode ficar tranquilo, né? Sempre foi assim. Então, os homens aí traz um refri, mas os homens que souber cozinhar traz um prato. Amém? E as mulheres que sabem cozinhar daí vai pra cima. Amém? Beleza? Amém? Então, dia 23, tá? Nós vamos fazer um ajuntamento de panela. Pode chegar, depois do culto nós vamos comer. Vai ser uma palavra rápida, justamente para a gente priorizar lá. Os louvor vai ser menos, mas a palavra vai ser rápida para a gente daí ter esse tempo de comunhão, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e vai na paz inconformados. Aleluia!